Olá, eu sou o Thiago Cabral e esse é o canal Fatos Inesperados. Bom, sabemos que a ação do homem não tem sido boa no decorrer dos séculos, mas uma data irá ficar marcada na história. 11 de março de 2011. Esse foi um dia em que a nação japonesa nunca esquecerá. Nesta mesma data, duas tragédias assolaram a nação: um terremoto e um tsunami. Além disso, o tsunami atingiu uma usina nuclear. Esse desastre foi o segundo mais grave da história, ficando atrás somente do desastre de Chernobyl. Eu estou falando do desastre nuclear de Fukushima. De março de 2011, um dia que marcou uma tragédia no Japão. Nesse dia trágico, um terremoto de 8,9 graus na escala Richter e um tsunami atingiram o nordeste do Japão, onde se localizava a usina nuclear de Fukushima. Por conta do Japão ser uma ilha, é um local de pequena quilometragem, mas com grande número de população, ocupando a 11ª posição no ranking de países mais populosos, sendo a nação com um dos maiores índices de habitantes vivendo por metro quadrado. Pelo fato de sua geografia ter altos relevos, é muito complicado praticar agricultura e também desenvolver cidades. Logo, o país decidiu adotar a energia nuclear como uma fonte alternativa para a produção de energia elétrica. Oficialmente chamada de Central Nuclear de Fukushima Daiichi, a usina começou a ser construída em 1967, tendo como localidade a cidade de Okuma, sendo que o primeiro reator foi inaugurado em 1971 e o último em 1979. Tudo começou às 14 horas e 46 minutos com um terremoto. A origem dos tremores ocorreu no centro do Oceano Pacífico, a mais ou menos 370 quilômetros da cidade de Tóquio. Ninguém tinha noção do quão perigoso iria ser, com ondas maiores de 10 metros que atingiriam a costa. A água, com lama e destroços, ultrapassou o muro de proteção, medindo 5,7 metros de altura, invadindo a usina de Fukushima. Com isso, os geradores de energia que funcionavam a óleo diesel foram afetados e de todos os 6, apenas um conseguia funcionar normalmente. Quando acontece um terremoto, geralmente um sistema de alarme é acionado e todos os reatores das usinas nucleares que estiverem ligados passam a funcionar com uma água que é bombeada por geradores de emergência e tem como principal função resfriar os motores. Mas a água acabou e isso não foi o suficiente para conter o ocorrido. De acordo com um relatório recente publicado em 2019, a combinação terremoto-tsunami resultou em 15.897 vidas perdidas, 6.157 feridos e 2.533 desaparecidos. Existem estimativas não oficiais que levam esses números para mais de 20 mil mortos. Mas a destruição não parou somente no dia 11, e infelizmente ela se alastrou por dias. Exatamente às 6 horas e 22 minutos do dia 12/3, uma explosão derrubou o teto do prédio que continha o reator 1. No dia 14/3, por volta das 11 da manhã, o reator 3 explodiu e ainda afetou o sistema de resfriamento do reator 2. Mais um grande problema. Às 6 horas da manhã, no dia 15, ocorreu uma nova explosão em Fukushima. O temido reator 2 acaba se rompendo, impactando a piscina de supressão. Logo em sequência, um incêndio atingiu o reator 4, mas este foi desligado antes do tsunami atingir a central. Assim, os danos não foram tão grandes. Uma preocupação a mais é que a central nuclear apresentava um nível de radiação 177 vezes maior do que o recomendado para o ano todo, ou seja, os problemas só aumentam. Em 2012, uma investigação responsável pelo acidente concluiu que o culpado do desastre foi o homem, sendo que as autoridades e a TEPCO tinham como obrigação proteger a população. De acordo com o Greenpeace, o governo cometeu um grave erro quando liberou a volta dos moradores à região afetada, pois os níveis de radiação ainda seriam prejudiciais à saúde, variando de 5 a 100 vezes maior que o indicado. O mesmo estimou que apenas no próximo século seria possível voltar com segurança ao local, pelas condições de risco que apresenta. Nos dias atuais, a maioria das pessoas tem kits de sobrevivência básica em seus lares.
Os pescadores foram afetados de forma incontável, pois o ocorrido resultou em vazamento de radiação no oceano, consequentemente afetando os animais marinhos, sendo que a pesca de 2018 foi apenas 15% do que era retirado antes do ocorrido. Não existem muitas informações sobre a usina. O que se sabe é que a mesma vem enfrentando problemas com mais ou menos 1 milhão de toneladas de água contaminada armazenada em 1.000 tanques especiais. O Japão idealiza voltar a utilizar a energia nuclear aos poucos, mas com novas normas de segurança e uma vigilância e controle mais rigorosos. O acidente ocorrido em Fukushima nos leva a pensar e repensar algumas atitudes do homem, somente visando o negócio e não as vidas que podem custar. Muitas vezes usamos o Japão como exemplo a se seguir, mas em 2011 a situação foi diferente. A irresponsabilidade japonesa custou a vida de muitos inocentes e instaurou traumas nos sobreviventes, que jamais esquecerão o desastre na usina nuclear de Fukushima. Por fim, e não menos importante, o desastre causado em Fukushima trouxe muitos problemas e deficiências ambientais, principalmente para seus moradores e habitantes. A radiação lançada ao mar prejudica a vida marinha e, consequentemente, a vida humana. Os peixes ficam contaminados e deformados por causa da radiação, impedindo assim o consumo dos mesmos. Isto também ajuda e auxilia na desestruturação do financeiro dos pesqueiros. Um dos principais fatos também, a radiação no mar forma o que chamamos chuvas ácidas. Quando se evapora e condensa nas nuvens, formam-se as chuvas ácidas. Por fim, Fukushima é um exemplo a ser olhado para não se repetir os erros humanos. Por hoje é só. Até a próxima.